Sabe, queridos, às vezes a soberania de Deus permite algumas coisas porque os nossos olhos estão cegos para conhecer quem é o nosso Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para fazer na tua vida do que simplesmente você sentar num banco de uma igreja e ouvir um pregador, ou ouvir pela televisão uma mensagem. Há algo do poder de Deus que Ele quer revelar para você. Agora, se você é duro, que você não deixa Ele te levar a um passo acima, como Ele lhe ama, Ele vai colocar alguns obstáculos para você dizer: eu preciso aprender mais do poder de Deus na minha vida. Qual é a primeira grande lição sobre o sofrimento humano que o livro de Jó nos ensina? A primeira grande lição é que o sofrimento humano não é uma equação simples, mas ela conta com muitas variáveis. Se você lembra de quando você estudou matemática, né, talvez para você que nem eu faz muito tempo, não é? Faz muito tempo que você não estuda matemática. Tem uns que trabalham com a matemática, então vão lembrar disso com muita tranquilidade. Mas a primeira equação que você aprendeu a fazer era chamada equação de primeiro grau. Lembra disso? Não é? E qual era o objetivo da equação de primeiro grau? Descobrir o valor de x. Né? X mais não sei quanto, menos não sei quanto é igual a tanto. Qual é o valor de x? E essa era a equação de primeiro grau. E é interessante porque muitas vezes a gente olha para a vida e olha para o sofrimento humano e tenta resolver as questões da nossa alma como se fosse uma equação de primeiro grau. E na verdade o livro de Jó está dizendo para a gente que a vida não é uma equação de primeiro grau, que existem várias variáveis nessa equação. Não adianta só saber o valor de x, tem o y, tem o z, tem o sei lá mais o que, não é? E a vida é essa composição de variáveis que faz parte da nossa história. E eu queria olhar para algumas das variáveis que o livro de Jó apresenta. Eu pude identificar 4 grandes variáveis que representam as causas ou as questões do sofrimento humano que o livro de Jó apresenta. Mas o livro de Jó, ele não diz que são apenas essas 4. Ele simplesmente alerta a gente de que a vida não é uma equação nem de quarto grau. É uma equação de múltiplas questões que existem dentro da nossa própria alma. Mas qual é a primeira variável que a gente pode encontrar no sofrimento humano? E a primeira variável abre o livro. O sofrimento tem variáveis cósmicas, que vão além do nosso entendimento. E é interessante como o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó vão colocar o sofrimento humano numa perspectiva não humana. Eu não vou ter tempo aqui de ler todo o capítulo 1 e de todo o capítulo 2, mas eu vou ler 2 versículos para você entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 9, onde diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? E no capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoa. O que aparece no capítulo 1 e no capítulo 2, na perspectiva do sofrimento humano, e é interessante você lembrar que esse é o primeiro livro que a Bíblia tem, o mais antigo livro da Bíblia, em que a revelação está começando, já tem uma clara noção de que existe um inimigo nessa vida, de que existem situações que acontecem na nossa vida para as quais a gente não tem explicação,
e que tem o dedo de Satanás na história. Há situações de sofrimento que fogem toda a capacidade de compreendê-las num plano meramente humano, porque elas fazem parte de uma dinâmica da batalha espiritual que estamos enfrentando em nossas vidas. Há batalhas que estão acontecendo com você que nem toda inteligência, nem toda ciência, nem toda capacidade, nem todo esforço podem vencer, a não ser uma intervenção direta de Deus contra o ataque do maligno na nossa vida. Não tem. Tem coisas que são inexplicáveis. Você já viveu coisas inexplicáveis na sua vida? Coisas que você não consegue entender e que de repente você vê a intervenção de Deus e a intervenção de Deus é suficiente. Há vários anos atrás, eu estava indo para uma viagem missionária para a Índia. Foi a minha primeira grande viagem missionária. Fiquei lá 42 dias. E quando eu estava me preparando para essa viagem missionária, a Cleusa ficou doente. E ela teve uma hemiparesia, né? Metade do corpo dela ficou paralisado. E aí a gente começou a procurar neurologista, fazer uma série de exames e tentar entender o que estava acontecendo com ela. E aí a gente buscando de Deus orientação dos médicos, até que um dia o Espírito Santo falou para a gente: olha, isso aqui é uma batalha espiritual. E a gente estava dentro do carro, não é? E naquela hora o Senhor nos encheu, eu e ela, com o seu Espírito Santo. E a gente então repreendeu Satanás no seu ataque. E imediatamente aquela paralisia de um lado do corpo dela passou. Há batalhas na minha vida e na sua vida que fogem ao controle humano. E o interessante é que os sintomas estavam lá, as coisas estavam lá, a gente estava procurando os médicos estavam procurando as causas, as razões, o porquê daquela paralisia. Aquilo era visível, constatável, mas estava fora do contexto da nossa própria humanidade. Precisava de uma intervenção de Deus. E muitas vezes eu não sei explicar porque Deus dá permissão para o inimigo fazer algumas coisas e interferir na nossa vida, porque talvez essa seja uma das grandes dúvidas quando a gente lê o livro de Jó. Se você lê o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, você fica dizendo assim: Deus, vamos conversar sério aqui, né? Por que o Senhor vai cair na conversa do diabo? Né? Por que o Senhor permite? Porque não é essa batalha espiritual, ela não é uma guerra entre dois deuses, na mesma plenitude, no mesmo poder. Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não pode fazer, Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Então às vezes a gente fica perguntando, por que é que Deus permite? Já perguntou isso? Eu já perguntei várias vezes também, viu, meu irmão? Não é? Porque é verdade, gente. Senhor, eu não entendo algumas coisas da dinâmica, daquilo que é essa assembleia, esse acusador que é Satanás, porque a Bíblia diz, o nome Satanás significa acusador. Por que esse acusador? E quando a gente olha para esse texto, Satanás está acusando Jó. Olha, Jó te serve por interesse, né? Tira a bênção na área financeira da vida dele, que ele vai se afastar de você. Tira a bênção na sua saúde, que ele vai se afastar de você, que ele vai te amaldiçoar. E de repente o Senhor diz, não, ele é meu servo, ele me ama. E aí ele permite, e a gente fica pensando, Senhor, não precisava disso. Mas na verdade, a gente vai perceber que muitas vezes a gente não tem a dimensão desse mundo espiritual, a menos que a gente entre nas batalhas espirituais. Às vezes a gente está tão focado nesse mundo material,
que a gente não é capaz de discernir que existe um mundo espiritual e que a gente está no meio de uma batalha espiritual. E uma coisa que eu gosto de lembrar é que só uma intervenção do céu pode nos livrar destas batalhas espirituais. E foi isso que o Senhor Jesus ensinou em Lucas 11, versículos 20 e 22. É bom que a gente lembre o contexto. O contexto era que Jesus acabara de expulsar um demônio. E ele tinha dito que uma doença que estava ali acontecendo era fruto de um demônio. E ele expulsa aquele demônio. E aí as pessoas dizem para ele: olha, não é pelo poder de Deus que ele está expulsando, que Jesus está expulsando demônios, mas ele é pelo poder do príncipe dos demônios chamado Beelzebu. E ele então vai dizer: olha, não dá para ser assim, uma casa dividida não prospera. Então eu estou expulsando o demônio para revelar o poder de Deus. E aí ele conta uma pequena parábola. E essa parábola revela o que a gente precisa no contexto da batalha espiritual. E ele disse assim em Lucas 11, versículos 20, 21 e 22. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que a Bíblia vai ensinar para a gente é que muitas vezes, no meio das batalhas da nossa vida, nós precisamos que o inimigo, que às vezes está pegando uma área da nossa vida ou da nossa própria casa, e como alguém forte, vestido de armadura, defende de unhas e dentes aquilo que ele acredita ser sua possessão, vem alguém mais forte do que ele, tire a armadura e arranque das mãos dele, libertando pessoas, libertando de circunstâncias opressivas na vida. Eu quero dizer que há batalhas na minha vida e na sua vida, que só o poder de Deus vai fazer diferença. Só uma intervenção direta de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, pode mudar o cenário da história. Eu tenho visto tantas famílias quebradas, machucadas, destruídas, e tenho visto várias famílias restauradas. E o interessante é que muitas das famílias não enxergam que grande parte das batalhas que estão acontecendo dentro da sua casa não são apenas fruto de circunstâncias, mas são fruto também de algo espiritual que nós precisamos da presença do Senhor. E uma das grandes ferramentas para a nossa vitória é aprender a orar juntos em casa. Reúne a tua família, começa a orar. Começa a pedir a intervenção de Jesus, consagra a tua vida, consagra a tua casa, e você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua fraqueza, porque Ele é mais forte do que qualquer opressão que o inimigo possa lançar sobre você. Segunda coisa que a gente aprende no livro de Jó, é que o sofrimento tem variáveis pessoais. Existe uma dimensão cósmica e nem tudo é cósmico. Tem gente que chega para aquilo que a gente chama de um reducionismo, não é, na questão do sofrimento. Tudo veio do diabo. Tudo veio do diabo. Não, a Bíblia diz que algumas coisas vêm dele, mas que outras coisas vêm da gente mesmo. E é interessante que esse é um outro lado forte no livro de Jó. Jó capítulo 5, versículos 6 e 7 dizem assim: a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Uma segunda variável que eu aprendi é que alguns sofrimentos
tem sua origem na consequência dos nossos atos e decisões. Gente, algumas vezes a gente cava a cova para a gente mesmo, não é verdade? A gente decide coisas erradas. Eu me lembro de uma pessoa querida minha, já faleceu, que entrou numa depressão profunda. Mas a depressão profunda veio teve como origem uma atitude dessa pessoa. Ele pegou todas as suas economias para a velhice. Tinha sido um grande empresário, um grande executivo, tinha economias. E ele fez aplicações malucas na Bolsa de Valores. Eu não entendo muito bem como funciona a Bolsa de Valores, né? Mas essa semana alguém me explicou um negócio de opção. Negócio interessante. O negócio da opção eu não entendo muito, tem gente que entende mais, né? É você assim, chuta um valor que você acha que a ação vai ter dentro de tantos meses. De acordo com o teu chute, se ele é mais perigoso ou menos perigoso, tá? Você pode ganhar mais ou menos. Então, digamos assim, se o teu chute é perigoso, a ação que vale 1, você vai pagar 10 centavos. Tá? E você pode ganhar 10 vezes se você acertou o chute. Mas se você errou o chute, você perde tudo. E de repente aquele homem perdeu tudo. E aí sabe que esse homem viveu uma grande depressão. Queridos, isso não foi o diabo, não. Você entende o que eu estou falando? Às vezes as nossas decisões não são meramente morais. Nós às vezes tomamos decisões equivocadas na vida e que nos fazem sofrer. E é disso que o livro de Jó vai tratar também. Ele vai dizer que muito do sofrimento humano, ele acontece porque nós tomamos decisões. E essas decisões têm consequências. E nesta variável, nós mesmos causamos a nossa dor. E às vezes a dor de pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que para esse tipo de sofrimento, nós precisamos aprender a fazer algumas coisas profundas de Deus. Simples, mas profundas. Primeira coisa que eu tenho que aprender é deixar Deus tomar parte nas minhas decisões. Quero dizer para você, a Bíblia diz que nós temos um conselheiro maravilhoso. Jesus é um maravilhoso conselheiro, diz a Bíblia. Pai da eternidade, príncipe da paz. E sabe uma das coisas que Jesus gosta de fazer? É nos ensinar a viver. E a palavra de Deus nos diz que há um dom que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E esse dom chama-se sabedoria. E sabedoria na Bíblia não é conhecimento, não é título. Sabedoria é a arte de viver e ser feliz. A Bíblia chama isso também de vida abundante. E sabe o que nós mais precisamos? É dessa vida abundante que só o Senhor pode dar para a gente. E isso a gente constrói ao longo da vida. Aprenda a não fazer negócios, se você não dobrar o seu joelho e ouvir a revelação de Deus. Aprenda a não fazer dívidas, se Deus não estiver mostrando para você esse caminho. Porque senão você vai virar escravo de alguém, diz a Bíblia. Aprenda a não gastar mais do que você ganha. Querido, se você gasta mais do que você ganha, não adianta querer expulsar o demônio do cartão de crédito. Tem que expulsar o demônio que está aí na tua cabeça,
que não entende que é o juro mais alto do mundo. Você está entendendo? Agora, se eu quero fazer tudo da minha cabeça, vai ter consequência. E mais, isso envolve também não apenas questões de decisão na vida, mas envolve questões morais. Algumas dessas questões que machucam, que doem, têm a ver com pecados na nossa vida, que são decisões. E sabe, para estas questões nós precisamos de arrependimento. E nós precisamos deixar Jesus começar algo novo na nossa vida. Ontem eu estava assistindo aqui o culto da juventude e eles passaram um filme muito interessante sobre um presídio americano, que em 1999 era lugar de tragédia, lugar de assassinato, lugar de aviltamento, e depois, durante esses anos todos até hoje, esse lugar virou um lugar de transformação de vidas, por causa do poder do Evangelho. E eu fiquei vendo os testemunhos de gente condenada à prisão perpétua, que já não tinha mais esperança nenhuma, porque é a prisão perpétua para o resto da vida. E de repente tendo sentido de vida, propósito de vida, porque Jesus entrou na vida deles. E mesmo quando a gente faz as piores das besteiras, aí aparecia condenado por assassinato, condenado por não sei o quê, condenado por não sei o que lá, mesmo assim o Senhor pode entrar na nossa vida e fazer diferença. Tinha um deles já idoso, que ele era ministro do Evangelho para pregar em outros presídios. Prisão perpétua, ele era transferido de um presídio para outro, para implantar aquilo que eles tinham naquele presídio, porque Deus era tremendo, estava fazendo uma obra que os Estados Unidos todo queria ver acontecer nos outros presídios. Deus tem jeitos de fazer uma obra tremenda na nossa vida, mesmo quando a gente estragou tudo. E essa é uma das verdades que o livro de Jó vai apresentar para a gente. Nem todo sofrimento tem a mesma causa, existem N variáveis, mas algumas a gente pode identificar, e para elas a gente precisa da graça de Deus outra vez. Para cada uma delas, nós precisamos da graça de Deus. Terceira coisa que eu aprendi nesse livro de Jó, é que o sofrimento tem uma dimensão relacional. Olha, ele tem uma dimensão cósmica, tem uma dimensão pessoal das minhas decisões, mas tem muito sofrimento que tem a ver com os nossos relacionamentos. Eu quero que você escute aqui a leitura desse versículo, não é? Jó 2, versículo 9, olha só que coisa linda. E a mulher dele, a mulher de Jó, disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Quer casar com uma mulher dessa? Há sofrimentos que são relacionais. É interessante que a gente pode ver esse mesmo sofrimento não apenas vindo ao coração de Jó, não apenas por causa da sua mulher, mas também por causa dos seus amigos. E ele vai dizer isso no capítulo 6, versículos 14 e 15. Uma pessoa desesperada merece compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer a Deus o Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente sofre por causa de relacionamentos. Eu duvido que exista uma pessoa aqui nesse auditório, nesse templo, que já não tenha sofrido por causa de alguém. Não é verdade o que eu estou falando? É interessante porque houve um sofrimento por causa da atitude da esposa, houve um sofrimento por causa do juízo dos seus amigos. Os amigos de Jó não conseguiam entender
que o sofrimento tem múltiplas causas, que é uma equação de vários graus. Eles achavam que era uma equação de primeiro grau. Então, se alguém sofre é porque Deus está castigando, se alguém sofre é porque tem pecado. E aí então começaram a acusar Jó de várias coisas. E Jó disse: olha, vocês estão mexendo com o meu caráter, eu não sou quem vocês acham que eu sou, nunca fui. E aí então Jó está sofrendo por causa dos seus amigos também. Quantas vezes a dor da nossa alma é causada por pessoas significativas na nossa vida? Elas nos magoam, nos ferem, e nós não sabemos como lidar com a dor que elas nos imputam. E nesta hora, o que nós mais precisamos é do imensurável amor de Deus Pai para conosco. É dele que vem o nosso socorro, e é nele que precisamos colocar a nossa fé e a nossa esperança, a despeito da dor que outros gerem em nós. E foi isso que nos ensinou Jó. Jó, do capítulo 19, versículos 25 e 27, ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos, e os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. É interessante isso, porque no meio da grande luta que Jó vive, e é interessante a gente ler o livro de Jó, porque a gente fala tanto da paciência de Jó, mas tem hora que Jó perde a paciência, viu? E o coração dele fica em tumulto, e ele entra em luta com Deus. Mas é interessante que no meio dessa luta com Deus, Deus se revela para ele, e a esperança se renova no seu coração, e ele é tratado na sua alma. E o final do livro de Jó é um grande tratamento de Deus, e uma grande cura que Deus realiza primeiro na sua alma, para depois atingir o seu corpo, os seus relacionamentos e tudo mais. E é isso que a palavra de Deus vai ensinar para a gente também no Novo Testamento. Romanos 8, versículos 35 a 39, é uma palavra de esperança para nós, onde a Bíblia diz assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a nossa dor está na dimensão relacional, a cura vem do imensurável amor de Deus que toca a ferida da nossa alma. Não importa o que as pessoas tenham feito para você, nem quanto esteja doendo, quando você se sente abraçado pelo Todo-Poderoso, amado por Ele, a graça que vem dele preenche as feridas do nosso coração. E nós somos curados aqui dentro da nossa alma. Quarta coisa que eu queria deixar com você nessa manhã: o sofrimento tem também uma dimensão soberana, os propósitos eternos de Deus. E esse livro nos revela claramente que havia uma dimensão soberana de Deus no sofrimento de Jó. Algo que tinha a ver com o seu plano e propósitos eternos. Na sua soberania, ele não explica
mas podemos inferir algumas razões. A primeira razão era porque Jó tinha uma percepção de Deus tremendamente limitada. E depois dessa experiência, ele vive um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor. Você já deve ter ouvido falar, né? Se não vem pelo amor, como é que é? Vem pela dor. E é interessante isso na vida da gente. Às vezes, a gente tem uma dimensão de Deus muito pobre, muito pequena. A gente tem uma dimensão do nosso relacionamento com Deus muito pobre, muito pequeno. A gente tem uma dimensão do poder de Deus muito pobre, muito pequeno. E de repente vem uma luta na nossa vida. Não sei se já aconteceu isso com você. E essa luta abre a nossa mente para perceber outras coisas que a gente não conhecia de Deus. E que se não houvesse essa luta, a gente nunca perceberia. E é isso que acontece com Jó. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 42. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu acho interessante isso porque até o capítulo 42, Jó ainda não tinha entendido que tudo é possível para Deus, qualquer milagre é possível para Deus. Qualquer milagre é possível para Deus. Eu quero confessar para você que na minha vida, como pastor, eu tinha dúvida de alguns milagres. Eu tinha ouvido falar de ressurreição de pessoas. E quando eu ouvia falar disso, eu falei, complicado esse negócio. Não é verdade? Você não concorda comigo? Não, lá no tempo de Jesus talvez, mas agora, até o dia que um irmão nosso aqui da igreja foi como cinegrafista fazer uma reportagem na África e documentou uma ressurreição de um pastor depois de 4 dias de morto e de ter sido o seu corpo embalsamado. Você sabe que eles injetam líquidos, né? E quando ele foi, pegou o atestado de óbito, pegou o relatório da funerária, ele fez uma reportagem sobre esse milagre para a televisão alemã. E ele trouxe para mim e disse assim, olha, pastor, isso aqui é verdade, eu vi. O que Jó entendeu naquele momento é que nada é impossível para Deus. E sabe, às vezes a gente não consegue entender que Deus pode intervir em todas as circunstâncias da nossa vida. Enquanto a gente não esteja passando às vezes por algumas lutas tão intensas, que só um milagre de Deus possa fazer diferença na nossa vida. Mas ele não para aqui, ele diz assim, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Sabe, queridos, às vezes a soberania de Deus permite algumas coisas porque os nossos olhos estão cegos para conhecer quem é o nosso Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para fazer na tua vida do que simplesmente você sentar num banco de uma igreja e ouvir um pregador. Ou ouvir pela televisão uma mensagem. Há algo do poder de Deus que Ele quer revelar para você. Agora, se você é duro, que você não deixa Ele te levar a um passo acima, como Ele lhe ama,
Ele vai colocar alguns obstáculos para você dizer: eu preciso aprender mais do poder de Deus na minha vida. Segunda coisa que eu posso perceber aqui nessa batalha, desse entendimento da soberania de Deus, era para que Jó pudesse conhecer o caráter de Deus que trata a nossa alma. É interessante que há um momento na vida de Jó que ele entra em luta e diz assim: Deus, o Senhor é injusto. Deus, o Senhor me trata dessa ou daquela maneira. E agora cá entre nós, quem já não sentiu isso? Deus, o Senhor não estou entendendo nada, está confuso. E aí a gente começa a duvidar do caráter de Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus detém todo o poder do universo? Será que? E aí então Deus coloca a gente numa situação em que a gente vai aprender quem é Deus, o caráter dele. E eu gosto das palavras de Jeremias. Jeremias 29, versículos 11 a 13, dão o caráter de Deus no meio do sofrimento. Quando o povo de Judá está vivendo um grande momento difícil da sua vida. E ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Romanos 8, 28 vai dizer: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Terceira coisa que eu posso ver aqui, era que nessa soberania, o seu povo pudesse conhecer um pouco mais do seu plano eterno. Às vezes nós só olhamos para a vida e para a morte, sucesso, fracasso, na perspectiva da dimensão terrena, como se tudo tivesse resumido aqui. E queridos, algumas das respostas que nós buscamos não vão estar aqui. E aí Deus diz assim: olha para mais distante. Olha para mais distante. Final do século XIX, essa é uma história verdadeira. Um jovem advogado vai procurar emprego com o primeiro-ministro britânico, que era também um advogado. E ele então começa a conversar e diz assim: olha, eu gostaria muito de trabalhar, de começar a minha carreira profissional na sua banca de advocacia. Ele diz: que bom, que maravilha. Então me fala um pouquinho sobre o que você espera do futuro. E ele disse: bom, eu gostaria muito de começar o meu estágio aqui, né, e quem sabe poder ter sucesso na carreira. Muito bem. E depois? Bom, depois que eu tivesse um pouco de sucesso na minha carreira, eu gostaria de me casar, de constituir uma família. Ah, que maravilha! E depois? Bom, já estava ficando meio incomodado, né? Bom, depois, eu creio que eu gostaria, quem sabe, um dia ter a minha própria banca de advocacia. Que maravilha! E depois? E estava ficando enrolado. E ele disse: bom, sabe, eu gosto muito do Senhor, o Senhor me inspira. Então, quem sabe no futuro seguir a carreira política como o Senhor. Ele disse: que bom. E depois? Aí o menino parou e falou: olha, eu não sei. Aí ele falou assim: então volta para sua casa e pensa na vida, porque tem muito mais depois. E eu acho interessante isso, porque às vezes todas as nossas razões estão limitadas ao tempo e ao espaço. E a gente não é capaz de perceber que a nossa vida vai além das coisas que estão acontecendo aqui e agora. E que existe uma dimensão eterna. E que essa vida é só uma passagem. Você já pensou no depois?
É interessante que Pedro pensava assim, e ele disse o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. E Paulo vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, para o sofrimento que tem a dimensão na soberania de Deus, a única solução é a nossa comunhão com Ele, que nos permite entender quem é Deus e confiar nos propósitos eternos de Deus. É interessante que o livro para aqui nas suas dimensões, mas ele nos deixa entender que existem outras que não estão aqui, que talvez seja uma delas a sua. Porque o sofrimento não é uma equação de primeiro grau. E a gente tem que olhar em várias dimensões diferentes para ouvir a voz de Deus. Eu queria nessa manhã orar por você. Não é fácil passar por lutas. Eu creio que todos nós já fizemos perguntas para Deus. Por quê? Por que eu? Não é verdade? Por que agora? Por que desse jeito? Ou então, até quando? Não é verdade? E nesta manhã eu queria orar para que você pudesse ter um encontro com Deus. Eu acho tremendo no livro de Jó, eu quero falar domingo que vem sobre isso, que a cura de Jó, primeiro na sua alma, depois nos seus relacionamentos, depois até no restabelecimento da sua vida, não veio por uma filosofia ou por uma resposta. E eu posso tentar explicar todas as coisas para você e você vai sair do mesmo jeito que você chegou. Mas sabe quando veio a cura? Quando no meio de um redemoinho, Deus aparece a Jó e começa a conversar com ele. E começa a questioná-lo. É interessante que Deus não responde, ele pergunta. Ele diz: Jó, onde é que você estava? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro. Você pode me dizer a medida que tem de tal lugar a tal lugar? Você consegue compreender? E aí, à medida que Deus vai se revelando poderosamente, Jó diz assim: puxa vida, eu não entendo nada, não sei nada. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor está aqui. E eu posso contemplá-lo com os meus olhos. E Ele tem um plano para a minha vida. E eu posso confiar nele. E nessa manhã eu queria orar por você, por um encontro com esse Senhor. Com o Senhor que pode entrar na dimensão cósmica e repreender Satanás. E dar libertação. Por um Deus todo-poderoso que entra nos relacionamentos quebrados e machucados e com seu imensurável amor, trata as feridas da nossa alma. Um Deus que pega a vida toda quebrada, toda arrebentada, pelas nossas próprias decisões, e reconstrói, e dá uma beleza e uma virtude que a gente imaginava que seria impossível, porque Ele é o Deus dos impossíveis.
por um Deus que às vezes eu duvido do caráter dele, mas que ele diz que ele é meu pai, que me ama e tem um propósito na minha vida. E se hoje você quer que a gente ore assim, e você quer colocar a tua vida do jeito que ela está, eu gosto de dizer que com casca e tudo, porque tem uns que são bem cascudos, não é verdade? Nas mãos do Senhor, e pedir para Ele: Senhor, eu quero mais do que um encontro, mais do que a explicação, eu quero um encontro contigo. Visita-me, visita-me, toma a minha vida, toma a minha vida, anda com essa confusão que está aqui e me guia nessa plenitude que só o Senhor tem, para hoje e para a eternidade. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai deixando o teu lugar e vem para cá, quero orar por você. E se tiverem famílias que estão vivendo essa situação, vem a família inteira. Queridos, às vezes a nossa casa está precisando de um milagre, e a gente precisa como família estar junto ali, nesse processo da graça de Deus. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo aí do teu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. A gente vai interceder, vai clamar. A Bíblia é tremenda, que diz que a gente pode conhecer algo novo de Deus, do caráter dele, do poder dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e prosperidade, e de um futuro. É interessante que às vezes a gente não vê futuro nenhum. Acabou. Domingo que vem eu quero falar um pouquinho sobre isso. Chegou um momento na vida de Jó que ele vai dizer: acabou, eu quero morrer, não tem mais jeito, mas me mata logo, né? A gente passa por coisas assim, não é? Mas a gente tem um futuro. Deus preparou um futuro. E é isso que Jó vai descobrir, que Deus tem um futuro para ele. E esse é o processo da graça de Deus na nossa vida, tá bom? Então agora a gente vai orar. Tem gente chegando, chega rápido aqui. Isso, quem está vindo, vem rápido para cá, a gente vai orar. E a primeira oração eu queria pedir para você fazer junto comigo, né? Antes de eu orar, que você faça, tá? O que é que você está trazendo que é pesado demais? Agora você imagina que tem uma cruz aqui, tá? Não existe nenhuma cruz aqui, mas coloca na tua mente como se uma cruz estivesse aqui, tá? E você vai colocar aos pés da cruz de Jesus o que está pesado demais. Os teus pesos, os teus medos, os teus erros, os teus acertos, a tua dor, a dor que pessoas geraram. Eu não sei o que está aí no teu coração. Coloca agora e vai dizendo: Jesus, estou colocando aqui no pé da sua cruz. Estou colocando no pé da sua cruz a minha desesperança. Eu gosto daquela expressão quando Jesus perguntou para um pai: você crê que eu posso fazer esse milagre? Ele respondeu rapidamente: creio. Depois ele pensou um pouquinho mais e ele disse assim: me ajuda a crer. Eu acho tremendo isso, porque tem dias que a gente não consegue nem crer, e a gente vai dizer: eu estou trazendo a minha descrença, a minha incapacidade de crer. Me ajuda, Senhor, a crer. Me ajuda a descansar nos teus braços. Senhor Jesus, tem aqui um povo machucado, ferido. Alguns que eu posso ver aqui em lágrimas. Posso ver famílias em lágrimas aqui, Senhor. E eu quero te pedir nessa hora, como um dia o Senhor se revelou a Jó, e daquele redemoinho começou a conversar com ele, e o visitou de tal maneira que ele pudesse dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te contemplo com os meus próprios olhos. Que o Senhor fale ao coração desse teu povo. Ó Pai, que a visitação do Senhor
não seja apenas a resposta filosófica às questões da alma, mas seja a manifestação do teu amor. Eu quero te pedir, pega no colo os teus filhinhos que estão aqui, Senhor. Abraça. Ó Jesus, eles estão colocando aos pés da tua cruz os pesos, porque o Senhor disse um dia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó Pai, eles estão se aproximando do Senhor, porque o Senhor prometeu através de Jesus, que daria a eles um consolador, o teu Espírito Santo, e esse Espírito Santo lhes daria paz. Tu dissestes, ó Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E nessa hora eu quero te pedir, abra as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Visita esse teu povo, visita essa casa, e Senhor, se houver alguma opressão de Satanás, que aquele que é mais forte do que ele, Jesus Cristo nosso Senhor, arranque das mãos dele toda a presa, e que nessa hora haja libertação no poder do nome de Jesus, e haja cura, e haja transformação, e haja bênção, mas acima de tudo haja o derramar da tua graça sobre eles. Fica com esse teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém. Agora dá a mão para quem está perto de você, todo mundo de pé. A gente vai terminar esse culto cantando essa canção, Eu Preciso de um Milagre. Vocês cantaram já hoje, não foi? Tá? Então tá bom, canta sobre isso, né? Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Eu também, tá? E a gente vai cantar isso juntos. Agora eu quero dizer uma coisa, tá? Você pode esquecer tudo que eu falei hoje, muito provavelmente você vai esquecer, mas Jesus quer ter um encontro com você todo dia. Se isso aqui virar uma liturgia que você vai fazer uma vez na vida, você vai ficar vazio de novo. Agora marca um encontro com Jesus todo dia, reúne a tua família todo dia, pede a bênção de Deus, pega o problema que vocês estão vivendo e coloca aos pés de Jesus. Pode pedir milagres, mas põe lá todo mundo de joelho, olha, Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança. Se não dá para fazer com a família por alguma razão, entra no teu quarto, faz isso, e deixa Ele falar com você. Ele é a minha resposta, Ele é a sua resposta, Ele, só Ele, tá bom?